Olá, que bom encontrar você mais uma vez para continuarmos a nossa meditação diária em busca do poder de Deus por meio da revelação de Cristo nas Escrituras, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Agradeço a sua companhia diária e pelo fato de você nos ajudar na pregação do Evangelho, compartilhando esse vídeo com seus amigos, nos grupos da igreja, nos grupos particulares. Obrigado de coração, viu? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se juntar ao nosso canal, se inscrevendo, nos fortalecendo aqui com o seu gostei também no final, ok? Jesus, todas as coisas e sua igreja. Bom, o Salmo 110, que eu vou ler para você agora, fala exatamente de uma profecia relacionada com Cristo, que Cristo, apesar de ser humilhado na cruz do Calvário, apesar de ter sido chicoteado, cuspido, esbofeteado, haveria de ser exaltado. E essa é uma profecia que os cristãos apontavam ou interpretavam como referindo-se a Cristo. 110, versículo 1 de Salmo diz assim, ó: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O fato de que os poderes espirituais que estavam ali naquela região de Éfeso pudesse amedrontar, estou falando dos poderes espirituais do mal, pudesse amedrontar os habitantes daquela cidade, a ponto de os mágicos terem bastante sucesso, porque eles eram procurados para subjugar esses espíritos, os cristãos que ouviram a pregação de Paulo se apossou da verdade absoluta de que Jesus estava em cima de todo o poder e de toda potestade. Essa profecia que acabamos de ler do Salmo 110 fala que abaixo dos pés de Cristo todas as coisas estariam ou estão. E o que é interessante, que ele afirma isso no capítulo 1, verso 22 de Éfeso, que diz assim, ó: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você percebeu aqui que maravilha? Jesus, sob os pés de Jesus foi colocado todas as coisas. Aí diz aqui, ó, olha que interessante, presta atenção. E eu pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu. Esse o deu aí, o refere-se a Cristo. O deu a igreja a Cristo. Ou seja, aquele que tem todas as coisas em sujeição, aquele sob os pés estão todas as coisas, Deus o Pai o deu à igreja. E a igreja está tão unida com ele que é chamada de seu corpo. Olha o verso 22, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. Isso aqui é significativo demais. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: o poder que está acima de tudo, de todos os outros poderes, está à inteira disposição da igreja. Porque Deus deu esse poder, que é Jesus, à igreja. Vou ler de novo para ficar bem fixo na sua mente, para você não perder a ideia aqui. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Quais pés? Dos de Cristo. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus deu aquele que tem todas as coisas debaixo dos pés à igreja. Isso quer dizer, Deus deu Jesus à igreja. E por Jesus e através de Jesus, a igreja tem todo o poder à sua disposição. E como experimentar isso? O apóstolo Paulo deixa claro aqui, né? Como experimentar isso? A ideia é que ele está fazendo aqui uma oração. O contexto desse texto é uma oração que Paulo está fazendo pelos líderes, pelos membros da igreja de Éfeso. Então, por conta disso, nós podemos entender que Paulo estava orando para que Deus desse à igreja o poder que ele havia conferido a Cristo, o fazendo cabeça sobre todas as coisas. Em outras palavras, nós devemos usar o poder da oração. Tá vendo? Como que a igreja se torna poderosa na comunidade? É uma igreja que ora. Quanto mais você orar, mais você vai ter poder. Quanto mais a igreja estiver de joelhos, quanto mais houver chamados respondidos positivamente
a oração, mais nós teremos poder. Mais influência nós teremos. Mais poderes do mal nós iremos subjugar. Mais esses poderes estarão debaixo dos pés da igreja. Nada poderá se levantar contra ela. O próprio Cristo diz que as portas do inferno não teriam poder sobre a sua igreja. Por quê? Apesar de que a igreja é composta de homens e mulheres pecadores, a igreja também é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo e ele é a cabeça, ambos estão tão unidos que é impossível discernir algo diferente de ambos. Ou seja, é impossível você fazer diferença de um e de outro. A igreja é Cristo, Cristo é a igreja. Coisa interessante, né? Jesus, tanto é que Jesus, quando apareceu para Saulo, quando estava indo perseguir os cristãos, a luz brilha sobre ele, ele cai no chão e diz a Bíblia que Jesus lhe aparece e diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas Paulo não estava perseguindo a Jesus, Paulo estava se perseguindo os seguidores de Jesus. Mas você viu como Jesus se identificou com seus seguidores? Ei, é possível você tocar, ferir o seu corpo sem que a sua cabeça o não perceba? É possível fazer um ferimento no corpo sem que a cabeça sinta a dor? É impossível. Assim é Jesus em relação à igreja. Tocar na igreja é tocar no próprio Cristo. Coisa interessante, né? Esse é o poder que Deus legou à igreja, né? Deus tornou Cristo vitorioso sobre todos os poderes malignos. A igreja identificada com Cristo e suprida por Ele, contudo, de que precisa é a própria vitória garantida sobre seus inimigos. Entendeu? E tem gente que fica pensando assim, mas poxa vida, eu não preciso ir na igreja, eu não necessito de igreja alguma, eu não preciso ser membro de igreja A, igreja B para servir a Deus. Meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa em nome de Jesus, com todo o carinho que eu tenho com você. Você está equivocado. Você está sincero no seu pensamento? Eu não tenho dúvida da sua sinceridade, mas você está equivocado. Se você rejeita a igreja, você rejeita o plano de Cristo. Você rejeita o corpo de Cristo. Eu lhe pergunto, é possível aceitar somente a cabeça de alguém e não aceitar o seu corpo? Imagine um namorado que é apaixonado pela namorada e diz assim, olha, eu quero casar com a tua cabeça. Corta ela e o corpo joga fora. É possível? Impossível. Não há como você separar Jesus da igreja. Então seja submisso à autoridade de Cristo, porque Ele, Jesus, que é a autoridade maior sobre todo o poder que existe no mundo e no universo, Deus deu Jesus à igreja. Esse poder está na igreja. Que nós possamos fazer parte dela. Aí você vai ver lá em Hebreus capítulo 10, 25, Paulo dizendo assim, lá em outra carta, né, de Paulo, aos Hebreus, 10, verso 25, quando ele disse, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Ou seja, não deixe de ir à igreja como é costume de alguns. Leia aí na sua Bíblia para você ver. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Que você possa estar firme junto conosco na igreja todos os dias, louvando e agradecendo o nome de Deus, pregando o evangelho, levando pessoas para a igreja. Entendeu? Você sai para fora da igreja para pregar o evangelho, testemunhar ali na rua, no trabalho, na escola, onde quer que você estiver, a fim de conduzir essas pessoas para a igreja, a fim de influenciá-las para o reino dos céus. Esse é o desejo de Deus para você. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, nos ajude a entender os seus planos, Senhor, para que possamos ordenar nossa vida segundo esses mesmos planos. É a nossa única segurança, é a chave do nosso sucesso espiritual, inclusive da nossa própria salvação, porque o próprio Jesus nos disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus, e queremos fazer e conhecer plenamente a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada, terminaremos a nossa semana. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.